Olá, queridos alunos, reiniciando os nossos estudos, compreendendo a doutrina espírita, especificamente o Livro dos Espíritos. Vamos dar continuidade à parte que fala sobre propriamente os espíritos. Nós falamos sobre a classificação no último encontro e hoje nós vamos falar na progressão dos espíritos. Progressão dos espíritos, espíritos progridem. E, como de costume, sempre para instigar a todos vocês que nos ouvem, a pensar, a estudar, porque é importante o estudo, pré-estudo, antes de ouvir o que vamos apresentar a vocês. Nós sempre colocamos uma pergunta, né? O espírito é criado simples e ignorante. Como ele se torna mal? Ele permanecerá mal eternamente? Vamos ver. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sino para receber notificações de novas postagens e também, se estiverem gostando, dá o like pra gente. Então, para que se fale em progressão, precisamos entender a definição que é o progresso. Como funciona isso? Então, o termo progresso designa uma interpretação da evolução, segundo a qual esta se faz no sentido de melhor, tal forma que o antes é sempre inferior ao depois. Então, no contexto da doutrina espírita, progressão equivale a evolução. É o somatório dos acréscimos de qualidades morais e intelectuais obtida pelo espírito em cada uma de suas encarnações. Então, a progressão, não estamos falando em nada material, e sim acréscimos intelectuais e morais. Então, quando eu estudo, quando eu ganho conhecimento, eu estou tendo acréscimos intelectuais. E é por isso que a doutrina tem sempre repetido com muita frequência em todas as suas passagens a necessidade do estudo. Existe até uma frase cunhada por Kardec, né? Espírito, amai-vos uns aos outros e instruí-vos. Então essa é uma frase que denota essa necessidade do acréscimo intelectual. Mas o acréscimo intelectual, ele vai auxiliar nas compreensões do mundo e também fazer com que a gente ande também na esteira do moral. Porque por compreender as vicissitudes, por compreender os momentos que temos que passar, a gente acaba tendo que uma resignação, aceitando aquelas provas e colhendo os ensinamentos daquelas provas. Daí também a evolução, o progresso moral. Naturalmente não vou avançar. Veremos na parte da filosofia que a doutrina nos apresenta que nem sempre o desenvolvimento intelectual está atrelado ao desenvolvimento moral. Mas há uma necessidade pungente de que o acréscimo intelectual vai auxiliar no desenvolvimento moral. E Kardec, preocupado com essa questão do progresso, ele perguntou: os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? Olha a perguntinha que nós fizemos, será que a gente consegue responder agora? E os espíritos nos respondem. São os próprios espíritos que se melhoram. E melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Opa! Então ele está dizendo que não depende da vontade de nenhum outro espírito superior, muito menos do Criador, esta melhora? Não, e depende de cada um de nós nos melhorarmos. E está mostrando aqui também que nós não temos essa natureza rotulada. Você é mau, você é bom. Não, nós somos ignorantes. Por essa ignorância, acabamos sendo maus. Porém, na nossa caminhada, no nosso progresso, nós vamos avançando para nos tornar bons. Então, mostra-se aí a justiça divina, dando a todos nós a oportunidade de nos melhorarmos, a oportunidade de progredirmos, a oportunidade de corrigir as nossas deficiências morais por equívoco, por escolhas pautadas numa ignorância, escolhas equivocadas, e que teremos a oportunidade de reescrever a nossa história, né? Ou melhor, dar um final feliz para essa história. A gente costuma dizer, eu não tenho como apagar as minhas ações passadas, mas eu tenho como reescrever um futuro melhor. Isso depende de cada um de nós. Então, no desempenho de sua missão, os espíritos passam por provas e adquirem conhecimento. Opa, quer dizer que prova não é uma coisa dolorosa? Prova não é castigo divino? Não, é um meio do qual o Criador dotou para que a gente possa se melhorar. Através de nos experimentarmos. Exatamente. Então aqueles que constantemente estão a se lamuriar,
a se julgar vítimas, a se julgar sofredores, a se julgar alvo do Criador, é um grande equívoco. Porque essas dificuldades, esses embates que passamos, faz parte de provas que teremos que passar e o resultado dela será o sucesso ou o insucesso. No sucesso eu progredirei, no insucesso eu terei que resgatar, eu terei que cumprir aquela jornada que eu deixei de cumprir, ou melhor, aquela prova que eu fui submetido, na minha escola, aquela prova que eu fui submetido, que eu fui reprovado, eu terei que novamente prestar o concurso, prestar o exame, para que eu possa galgar novos níveis evolutivos. Então, acertando ou errando, percorre o caminho rumo à perfeição. Então mostra que as experiências humanas, ela têm uma finalidade, ela tem um objetivo. Você vai errar? Sim, você vai errar. Por quê? Porque você é imperfeita? Sim, porque você é ignorante? Sim, você vai errar. Mas na medida em que você for corrigindo no percurso dessa caminhada, você vai se melhorando, você vai elevando-se dentro dessa escala que é determinada para os espíritos. Então, a condição da inferioridade está nas minhas mãos, de permanecer ou de elevar. E esse elevar está ligado diretamente aos acréscimos morais e intelectuais. E aí nós voltamos à importância da questão do estudo. O estudo é importante porque ele nos dá essa compreensão. Aquele espírito que passa por provas na reencarnação, reclamando, lamuriando, se achando vítima, eles não conseguem perceber o ensinamento daquela prova, porque a riqueza da prova não é simplesmente a gente passar por um sofrimento, não, é a gente aprender. Mas só que quando você fica reclamando, você não consegue aprender com aquilo. O que é importante? O final da viagem ou o percurso? Percurso. Então, as provas são uma viagem que vamos passar dentro do plano reencarnatório para que você, durante essa caminhada, perceba as paisagens e vá fazendo os seus reajustes necessários à sua evolução. Isso nós estamos falando na questão 114 e 115 do Livro do Espírito, para vocês melhor acompanhar. Então, ensina a doutrina espírita que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Isto é, sem nenhum saber, no entanto, sujeito ao progresso. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si mesmo. E aí alguém vai nos perguntar, mas espera aí, se eu fui criado simples e ignorante, como é que eu vou saber passar por essas provas? Claro que eu não vou avançar, mas só para te dizer, nos é dado nesse momento tutores para nos auxiliar em nossas escolhas. Na medida que ganhamos consciência, na medida que ganhamos responsabilidade, que estamos aptos a fazer escolha, livre-arbítrio, aí o tutor vai se afastando e deixando as decisões em nossas mãos, deixando que sejamos senhor de si mesmo, para que possamos fazer as nossas escolhas. Aí que vem o perigo, né? É muito importante que nós percebamos a necessidade da busca do conhecimento, da libertação, do levantar do véu dessa ignorância, porque, como dissemos, fomos criados simples e ignorantes, e é preciso levantar esse véu. Esse véu só vai se levantar através do conhecimento. Aliás, é Tomé que nos fala lá nos livros apócrifos, que nos diz: o conhecimento nos leva a Deus. Não tem outro caminho de chegar ao Criador, ou seja, à perfeição, se não for através do conhecimento. Então, com a liberdade de que dispõe os espíritos para decidir como realizar suas tarefas, olha, liberdade de escolha. Pode escolher alternativas mais ou menos felizes, retardando ou não o seu progresso. Opa, então está nas minhas mãos essas escolhas? Sim, então a velocidade do progresso depende também do espírito, não depende dos outros espíritos superiores? Não adianta eu ficar rezando, não? Não adianta eu ficar de joelho orando para que eu melhore, se eu não tomo as providências para melhorar? Não, não adianta. Esse é um ato de vontade individual, em que o espírito, através desse desejo de progredir, vai se lançar na trilha do aperfeiçoamento. Uns aceitam submissos a essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi destinada. Outros só suportam lamentando e, pela falta que desse modo incorre, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Mais uma, felicidade está nas tuas mãos? Nós então, quer dizer sabemos que a felicidade não é deste mundo. Jesus já nos advertiu. Sim, mas a pergunta é,
essa pseudo ou esse sentimento de felicidade está em minhas mãos? Não está na mão do outro, não? Não. Quer dizer que eu sou infeliz, eu não sou infeliz pelas minhas escolhas? Não é o outro que impõe essa infelicidade? Não. Essa infelicidade são escolhas equivocadas ou lamúrias que faço diante das provas recebidas. Aqueles que, através da alegria, da fé, da esperança, entendem que essa prova faz parte do seu progresso, de sua evolução, passam rápido. Então, é inevitável, a prova é inevitável para todos nós. Então, já que ela é inevitável, aprendamos a suportar e atravessar esse caminho. Quanto mais rápido atravessar, mais rápido vai cessar essa dificuldade. Então, os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais. Porém, não sabendo de onde vem, preciso é que o livre-arbítrio siga seu curso. Eles progridem mais ou menos rapidamente em inteligência como em moralidade. Então ele está nos dizendo que esses dois pilares devem trafegar quase que junto. O que ocorre é que algumas vezes, por escolha, por livre-arbítrio, há um desnivelamento entre o intelectual e o moral. Você eleva-se intelectualmente, mas não se eleva moralmente. E aí teremos seres extremamente inteligentes, dotados de uma capacidade intelectual fantástica, mas desprovidos de moralidade, a cometer uma série de abusos, uma série de equívocos, uma série de sofrimento que traz aos seus irmãos a humanidade como um todo. E Kardec pergunta lá na questão 122, como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmo, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles algum princípio, qualquer tendência que os encaminhe para uma senda de preferência a outra? Então Kardec, preocupado com isso, na mesma pergunta que eu fiz no início, para despertar essa curiosidade para vocês. Como pode? Como é que eu vou tomar decisões se eu não conheço o caminho, se eu não sei o que é o bem e o que é o mal? E aí os espíritos respondem. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo, como comentamos. Já não haveria liberdade desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. Então, se eu tenho alguma coisa a dirigir o meu caminho, eu já não tenho mais livre-arbítrio, eu tenho alguém comandando. Por isso, ele nos adverte que os espíritos não interferem em nossas escolhas. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude de sua livre vontade. É o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. Sim, porque dentro do nosso, vamos chamar QR Code, está gravado o sentido do bem. Está gravado, nós sabemos o sentido do bem. Então, a escolha da prática do mal é uma escolha de livre-arbítrio. Então, a influência que sobre ele se exerce vem dos espíritos imperfeitos, que procuram apoderar-se dele, dominá-lo e que rejubilo como fazê-lo sucumbir. Foi isso que se tentou simbolizar na figura de Satanás. Essas influências acompanham-no na sua vida de espírito, até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo que os maus desistem de obsidiá-lo. Então, essa advertência que Kardec vai nos dar, vai estar te mostrando que a influência de um espírito negativo, um obsessor, ela está ligada diretamente à minha vontade, à minha má inclinação, o meu desejo de atender àquela solicitação. Então, eu me sinto bem com aquele ato negativo. Então, note que nenhum espírito obsessor vai me arrastar se houver uma resistência, um desejo de não me permitir a esse arrastamento. Aliás, é muito comum dizer, eu fui para o mau caminho por influência de maus amigos. Não, isso é papo, isso é conversa de vitimalização. Você foi para o mau caminho por escolha sua, por desejo seu. Você não querer jogar a responsabilidade no colo de outro. Não foi porque seu amiguinho te levou, foi você que se deixou levar pelo seu amiguinho. Então, numa série de perguntas que ele faz, na questão 118, 120, 121, ele fala o seguinte, pode os espíritos degenerar? E já vimos que não, à medida que avança, compreende o que os distanciava da perfeição. Concluído uma prova, o espírito fica com a ciência que daí lhe veio e não a esquece. É que nem andar de bicicleta. Uma vez aprendido a andar de bicicleta, podem passar centenas de anos e nós vamos continuar andando de bicicleta. De um grosso modo, né? Pode permanecer estacionário, mas não retrograda.
Ou seja, eu posso ter opção também, eu não quero progredir, eu vou cruzar meus bracinhos, eu não quero progredir. É um direito seu e ninguém vai interferir na sua escolha, é desejo seu. Mas é claro que a força do progresso, a solicitação do progresso vai te compelir a sair desse estado de inércia, vai te obrigar a andar. Esse desconforto vai ser de tal ordem que você vai ser convidado pela força da natureza a progredir. Não tem como você ficar estacionado eternamente. Pode ficar num dado momento, mas não eternamente. É só comparar com o nosso mundo material. O progresso vem e acaba arrastando. Por mais que você resista, por mais que você não queira ceder às inovações, não adianta. Uma hora você vai ser impelido a aceitar. E ele pergunta, todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? E olha que eles respondem pra gente. Pela fieira do mal? Não. Pela fieira da ignorância. E aí nos cabe a compreensão dos atos equivocados praticados pelos nossos irmãos. Nós não temos a toga nem o martelo para chancelar, condenar quem quer que seja. Justamente por isso. É claro que existe um arcabouço jurídico para socorrer a sociedade por atos equivocados. Mas a nós, seres comuns, não nos cabe esse julgamento. Nos cabe compreender que esses atos praticados não são atos praticados pelo mal, mas sim pela sua ignorância. Por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? É outra pergunta que ele faz. Não têm eles o livre-arbítrio? Que responde os espíritos. Deus não os criou maus, criou simples e ignorantes. A gente sempre tem que lembrar disso. Nós somos criados simples e ignorantes. Isto é, tendo tanto aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus assim se tornam por vontade própria. Escolha. Então nós estamos enxergando aqui que o mal não é uma criação divina. Essa ideia de Satanás, de demônio, tudo figuras, construções, alegorias que foram criadas para atemorizar o homem, para que o homem não tivesse essa compreensão. Não, olha, ele é mau porque o demônio lhe fez mal. Não, você é mau porque você fez uma escolha do mal. Faça boas escolhas, caminhe, trafegue no sentido do bem, que esse mal deixará de existir. A influência desse mundo negativo vai deixar de existir. Então a ideia de demônio, Satanás, não passam de arquiteturas. E ele continua, não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhe cumpre sofrer para chegarem à primeira ordem? Oi? E vamos ver o que os espíritos respondem. Se Deus os houvesse criado perfeito, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição. Claro, não conquistaram nada, não têm experiência alguma. Onde estaria o merecimento sem a luta? Demais, a desigualdade entre eles existente é necessária às suas personalidades. Acresce ainda que as missões que desempenham nos diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo. A sabedoria de Deus está na liberdade de escolher, que Ele deixa a cada um, porquanto assim cada um tem um mérito de suas obras. Eu costumo colocar nessa questão o momento em que o Criador nos deu a condição de ser deuses. É neste momento, apesar de que muitos falam que Jesus teria falado vós seus deuses, equivocadamente, porque aquilo é uma passagem onde Jesus, lá no Sinédrio, discutindo direito com aqueles juízes, disse aos juízes, vós sois deuses porque têm o poder da vida e da morte. Foi isso que Jesus falou àqueles juízes e não nos legou a condição de Deus. Mas isso é uma outra história, em outro momento. São equívocos interpretativos da Bíblia que a gente tenta esclarecer. Mas, de um modo geral, eu costumo dizer e reafirmo que é neste momento que Deus nos coloca a condição de sermos efetivamente deuses. Por quê? É neste momento, pela escolha, pelo livre-arbítrio, que temos o poder de dizer o que eu quero, o que eu não quero, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. E não haverá em nenhum instante a interferência do mundo espiritual. Não haverá nenhum instante a interferência do mundo superior. Poderemos ser intuídos, poderemos ser orientados no bom sentido, mas a escolha sempre será nossa. Não existe essa ideia de que o espírito interfere em minha vida. Não, não existe isso, isso não é verdade. Quando isso pode acontecer, nós estamos falando em caso de doença, nós estamos falando em caso de dependência, nós estamos falando em casos de fascinação, que veremos mais à frente. Kardec também aborda essas questões das influências espirituais na nossa conduta, no nosso psique, mas isso nós estamos falando de doença. De um modo geral, não ocorre essa interferência. A escolha sempre será nossa, para o bem ou para o mal. Por que a Deus permitido que os espíritos possam tomar o caminho do mal?
Por que Deus permitiu que o homem escolhesse o mal? Porque ele nos deu livre-arbítrio. Exatamente. Então a liberdade de escolher. E aí eles respondem até de uma forma bastante austera. Como ousais pedir a Deus conta de seus atos? Supondes poder penetrar-lhe os desígnios? Podeis, todavia, dizer o seguinte: a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que ele deixa a cada um, porquanto assim cada um tem um mérito de suas obras. É exatamente isso. Deus não vai interferir nas suas escolhas. Deus não vai interferir na sua vontade, no seu desejo. Se ele não permitisse que alguns espíritos tomassem o caminho do mal, que não são todos, alguns escolhem tomar o caminho do mal, ele estaria privilegiando uma classe, porque outros escolheram o caminho do bem, e aí ele nada faria, mas aqueles que escolheram o caminho do mal, ele iria ajudar. Então não seria também uma forma de ser injusto com aqueles outros que escolheram o caminho do bem, privilegiando um grupo? Então ele continua, porque essas questões que eu estou abordando estão nas questões 123 a 125, há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros o do mal absoluto. Entre esses dois extremos há sem dúvida gradações. Estes graus intermédios constituem a maioria. Então, as escolhas, os equívocos, ora bem, ora mal, existe até muitas dessa colocação, eu não fiz o mal, mas também não fizeste o bem. Há um número enorme nessa graduação de espíritos que faz essa opção. Eu não faço o mal, não faço o bem, mas também não faço nada. Fico ali assistindo, né? Os espíritos que enveredam pela senda do mal também poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros, mas a eternidade lhes serão mais longas, entendendo que por eternidade a ideia que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade de seus sofrimentos, cujo termo não lhes é dado ver, ideia que revive todas as vezes que sucumbe numa prova. Então, esse é o prêmio da sua teimosia, esse é o prêmio da sua escolha para o caminho do mal. Ficar eternamente, quase que num loop, até ganhar consciência que isso é tão doloroso, que isso te traz tanto sofrimento, aquilo te causa tanto dano moral, que você há de chegar o momento e dizer: pai, eu não aguento mais, me socorre. E com certeza nesse instante que ocorre esse arrependimento, esse desejo sincero de sair desse looping, o Pai enviará seus anjos em auxílio desse espírito, desse irmão que compreendeu que já era momento de abandonar as fileiras do mal. Por isso não há mal eterno, há bem eterno. Mal eterno não, porque o espírito, nós veremos isso mais à frente, ao ser penalizado com a chancela dessa eternidade no mal, isso lhe causa tanto sofrimento, que ele há de querer sair dessa condição que ele se colocou. Não é um castigo divino. Eu não tenho procuração do Criador, mas com certeza eu sempre vou falar em favor do Criador, porque entendo que não há culpa do Criador. A culpa é somente e tão somente do Espírito, da teimosia, da permanência nesse estado da ignorância. Então haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Lá que nós perguntamos, será que ele vai ficar mal eternamente? E ele nos responde: não, todos se tornarão perfeitos. Lembra que eu falei em aulas passadas que você poderá chegar à perfeição e se tornar um espírito puro, um espírito superior? E alguns devem estar pensando até agora: como assim que ele falou essas coisas? Está aqui a resposta, lá na questão 116 a 126. Ele fala: não, todos se tornarão perfeitos, mudam de ordem, mas demoradamente, porquanto, como já da outra vez dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretendereis que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Então é dado ao espírito essa possibilidade da correção e de sair da sua inferioridade, de abandonar as fileiras da ignorância. Isso é um desejo do espírito, mas Deus não vai lhe privilegiar. O esforço é pessoal. O esforço é somente tão somente seu. Na medida que você ganha consciência, na medida que você se intelectualiza, você vai se elevando, você vai compreendendo essas verdades e vai abandonando essa ignorância. Então os espíritos que enveredaram pela senda do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros, mas a eternidade lhes serão mais longas. Chegado ao grau supremo da perfeição, os espíritos que andaram pelo caminho do mal não têm, aos olhos de Deus, menos mérito do que os outros. Deus olha de igual maneira para os que se transviaram. A todos ama com o mesmo coração. Aqueles são chamados maus porque sucumbiram. Antes não eram mais que simples espíritos.
Então ele está nos dizendo que são chamados de maus, mas na verdade são espíritos ignorantes. Não são espíritos trevosos, espíritos demoníacos, espíritos satânicos. Não, são espíritos ignorantes. Eram simples espíritos que fizeram escolhas ruins. Essas escolhas irão retardar o seu progresso. Porém, Deus não vê ele com olhos diferentes do que vê aqueles que fizeram boas escolhas. Sempre Deus vai nos olhar com essa bondade, com essa benevolência, contemplar a sua criação e entender que ela há de chegar ao ápice para o qual foi destinado. E uma outra questão que já abordamos não passando, sobre anjos e demônios. Existem anjos e demônios? Ou será uma figuração? Vamos ver o que ele responde. Os seres a que chamamos anjos, arcanjos, serafins, não formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos. São os espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Os anjos han percorrido todos os graus da escala evolutiva. Ou seja, eles também não foram privilegiados, como alguns acham que sim. Não, eles também percorreram todos os graus da escala evolutiva e alcançaram a perfeição. Então a palavra anjo desperta geralmente a ideia de perfeição moral. Então é uma alegoria que nos dá a ideia de perfeição. Entretanto, ela se aplica muitas vezes à designação de todos os seres bons e maus que estão fora da humanidade. Disse anjo bom e o anjo mau, o anjo de luz e o anjo das trevas. Neste caso, o termo é sinônimo de espírito ou de gênio, tomando-o aqui na sua melhor acepção. O mundo onde nos achamos não existe de toda a eternidade e que, muito tempo antes que ele existisse, já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Acreditaram os homens que eles eram assim desde todos os tempos. Entretanto, afirmam os espíritos ser errônea a opinião dos que admitem a existência de seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas. Então, ele está novamente reafirmando, lá na questão de 128 a 130, que não existe privilégios, não existe passagem de hierarquia, de um estalar de dedos, ou porque Deus olhou para aquele espírito com um olhar mais bondoso que olhou os demais. Não, Deus olha a sua criação com igualdade para todos. E essa ascensão vai depender de cada um dessa evolução. E ele nos reafirma que antes mesmo de a Terra existir, já haviam espíritos superiores. Que já vimos em outras questões que a criação é constante. Em Evolução de Dois Mundos, de André Luiz, que nos fala dos espíritos construtores. Ele mostra que muito antes da formação da Terra, já haviam espíritos construtores. Quem eram esses espíritos construtores? Espíritos superiores, espíritos que já galgaram essa superioridade em outras dimensões, em outros planetas, em outras criações, e são designados como espíritos que estarão responsáveis pelo auxílio na criação. Lembra que eu falava? Fui criado simples e ignorante, com uma perfeição para me tornar co-criador. Então, continuando com essa questão, ele pergunta: há demônios no sentido que se dá a esta palavra? Se houvesse demônios, eles respondendo, seria obra de Deus. Mas, porventura, Deus seria justo e bom se houvera criado seres destinados eternamente ao mal e a permanecer eternamente desgraçados? Falamos tanto que Deus é bom e justo, e aí como é que nos permite divagar sobre isso? Se há demônios, eles se encontram no mundo inferior em que habitais e em outros semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, e que julgam agradá-lo por meio de abominações que praticam em seu nome. Então, essa advertência que o mundo espiritual nos mostra está a afirmar que isso não passa de alegoria, não passa de criações, não passa de metáforas para colocar medo ao seu seguidor. Isso é ilusão, isso é alegoria, isso não é verdade. Deus não é injusto, Deus não criou demônios. Não, não é verdade. Existem espíritos ignorantes que praticam o mal, mas não a figura do demônio. Isso são figuras alegóricas para assustar o homem, para preocupar o homem. E isso não é de agora. Isso remonta muito, muito tempo atrás, onde o homem cria a figura demoníaca no sentido de trazer medo. E esse medo só beneficia o quê? As lideranças religiosas. Por quê? Porque com isso subordina seus seguidores a aceitar essa verdade. E como é que eu me liberto disso? Assim como Kardec e o mundo espiritual nos mostra, através do conhecimento. Aí reside a minha libertação, aí reside o quebrar das correntes que me aprisionaram. Aqui reside, através do conhecimento, a minha libertação.
quando eu entendo que isso são alegorias e que, na verdade, todo sofrimento, toda infelicidade está apoiada em minhas escolhas, em meus equívocos morais. Eleve-se moralmente, eleve-se através do conhecimento que você não estará sofrendo ou estará sendo alvo desta negatividade. Então, olhando de uma forma bem racional, ele diz aqui que se houvesse demônios, eles seriam criação de Deus. Claro, Deus é o Criador e é o único Criador. Então, se houvesse demônios, seria sua criação também. Porém, Deus não seria injusto de criar seres que seriam eternizar no mal. Temos seres, sim, que escolhem caminhos ruins, espíritos que foram criados simples e ignorantes e fazem escolhas ruins e que se aprazem com isso, sim. Porém, não são seres distintos, não são entidades, não são demônios. Eles são espíritos ignorantes que escolheram ficar no mal, mas que uma hora serão impelidos a progredir, como todos nós. Então, há esperança. Sim. E não acreditamos nessas alegorias que só deve atemorizar a criancinha. Esses sim ficam atemorizados. Homens conscientes, homens que buscam a verdade, não têm medo dessas histórias que não passam, como diz, histórias, alegorias. Aliás, Spinoza nos adverte sobre isso, até de uma forma bastante contundente, em que ele acaba sendo punido pelo judaísmo por responder dessa forma, mostrar que essas criações são alegorias, são lendas, com um único objetivo: escravizar o homem. Então a palavra demônio não implica a ideia de espírito mau, senão na sua acepção moderna. Porquanto o termo grego daimon, da onde ele derivou, significa gênio, inteligência, e se aplicava aos seres incorpóreos, bons ou maus, indistintamente. Por demônios, segundo a acepção vulgar da palavra, se entende seres especialmente malfazejos. Como todas as coisas, eles teriam sido criados por Deus. Ora, Deus, que é soberanamente justo e bom, não pode ter criado seres prepostos por sua natureza ao mal e condenados por toda a eternidade. Isso é uma lógica. Os partidários dos demônios se apoiam nas palavras do Cristo. Não é sabido que a forma alegórica constitui um dos caracteres distintivos de sua linguagem? Dever-se-á tomar ao pé da letra tudo o que o Evangelho contém? Não temos visto a ciência contraditar a forma do texto bíblico no tocante à criação e aos movimentos da terra? Não se dará o mesmo com algumas figuras de que se serviu o Cristo, que tinha de falar de acordo com os tempos e os lugares? Não é possível que ele haja tido conscientemente uma falsidade. Assim, pois, se nas suas palavras há coisas que parecem chocar a razão, é que não as compreendemos bem ou as interpretamos mal. Por demônios se deve entender espíritos impuros. Satanás é evidentemente a personificação do mal sob a forma alegórica. E eu sempre digo, eu sou um apaixonado pela essa doutrina, porque ela efetivamente é libertadora. Ela é libertadora na medida que me tira dessa infantilidade, dessas crenças, dessas tendências pueris que muitas das vezes, pela nossa dependência psíquica, criamos. Nossas imaginações são criadas. Então Kardec nos traz, através do mundo espiritual, e isso é um comentário especificamente dele, na sua nota que ele coloca de rodapé, lá na questão 131, que ele faz esclarecimento. Não existe o demônio, não existe o anjo, existem espíritos dentro de uma classificação. E essas nomenclaturas que são dadas não passam de alegorias. Então, demônios, espíritos impuros, eles não saem com sal grosso. Eles não saem com água benta, eles não saem com carvão. Eles saem na medida em que eu mudo a minha atitude, na medida que eu mudo o meu comportamento, na medida que eu faço a minha reforma. Então essa ideia de, não, eu vou comprar um vidrinho de água benta, não, olha, eu vou comprar um amuleto. Sim, se isso te auxilia, ok, legal. Mas entenda, não é assim que se combate o mal, não é assim que se combate o tido demônio. O que se combate o mal é através de boas ações, é através de pensamentos corretos, é através de tendências corretas. Sim, porque não adianta você fazer discursos bonitos, mas o seu coração está inflamado com o mal, o seu pensamento está inflamado pelo mal. Isso não resolve. Então essa ideia de, olha, eu vou em tal lugar e lá vai ter uma aguinha, vai ter um salzinho, vai ter um carvãozinho, isso vai afastar a negatividade? Não é verdade. O que afasta a negatividade são as suas atitudes. Bom, chegamos ao final desse capítulo, esperamos que vocês tenham gostado. Entendam, a nossa libertação está no conhecimento.
Procurem conhecer, procurem estudar, procurem a verdade, para que possamos ser felizes. Nos encontraremos no próximo episódio. Fiquem em paz.